no nome de Jesus, na tua graça, no teu amor, no teu perdão, nós viemos, Senhor, nesse dia diante de ti. Aqui já é de tarde, aí no Brasil é cedo, mas o Espírito é o mesmo que está lá, está aqui. A bondade, a graça é a mesma, a união é a mesma. Por isso, Senhor, esvazia, Senhor, a nossa mente, o nosso querer, o nosso agir, o nosso fazer, e enche do teu, para que tudo aquilo que nós queremos, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Enche, Senhor, esse horário da tua presença, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Louvor? Senhor, vamos, no final a gente coloca louvor. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença, Pai, como instrumento nas tuas mãos. Pai, perdoa os nossos pecados, pecados daqueles que estão ao vivo aqui, e também daqueles que virão, que ouvirão e que verão, Senhor, esse estudo. Perdoa as iniquidades, tira, Senhor, toda a comichão nos ouvidos, todo o preconceito, porque nós estamos vivendo num mundo, Senhor, de facilidade, de fast food, e as pessoas estão levando, Senhor, as suas vidas espirituais como ir no restaurante, se autosservir, comer e sair. Cuidar das suas vidas, e não são assim, Senhor. As coisas espirituais nós precisamos verdadeiramente pegar a sério, e isso influenciar nossa vida física também, material, e prestarmos contas a Ti, Senhor, de tudo. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, esses pecados, perdoa as nossas negligências, as nossas faltas, as nossas iniquidades. E faça, Jesus, aquilo que tu amas fazer, que é salvar, curar e libertar. E para isso, Senhor, eu coloco o meu eu na tua presença. Eu anulo o meu querer, a minha vontade, os meus desejos e os meus direitos. E me coloco, Senhor, como instrumento para que tu possa alcançar os corações, os entendimentos, alcançar com a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos compartilhar. Estão vendo a minha tela? Sim. Maldições estar à luz da Bíblia, Jacó e o governo de sua casa. Exato. Olha aí. Agora ficou bem melhorzinho. Gente, nós, na lição passada, nós falamos de Diná. E aconteceu naquela história, naquele episódio de Diná, aconteceu algo muito sério com Jacó. O Jacó, ele era polígamo, ele tinha 4 mulheres, filhos com todas essas mulheres, e essas mulheres negociavam a dormida com ele, uma não tinha filhos, a essas alturas todas tinham filhos. E aquele episódio, Jacó descobriu uma coisa, no ponto de vista da gente, pelo o resultado que ele buscou o Senhor com angústias, e Deus mandou ele retornar lá aonde ele tinha tido o primeiro encontro com Deus, renovar as alianças. Por esses sinais aí, a gente vê que Jacó perdeu o governo da sua casa. Ele perdeu a autoridade, perdeu a administração da sua casa. Os filhos dele fizeram algo tão atroz, tão terrível, e os filhos deles revelaram para ele um caráter tão terrível que ele disse mesmo, a expressão dele: vocês me fizeram cheirar mal diante dos nossos vizinhos, daqueles. Nós somos estrangeiros nessa terra.
e agora eu estou cheirando mal. Eu não tenho como consertar o que vocês fizeram. A única coisa que eu posso fazer é gemer na presença de Deus. E foi isso que ele fez. Ele gemeu e Deus disse para ele para voltar lá. E agora tem uns capítulos, 2 capítulos aí entre esse fato de Jacó voltar à luz, a Betel, então, que fala de genealogia e tudo, e depois, no meio disso, fala que Jacó, que Isaac morreu e eles o enterraram. E nós começa a história de José. Aí é o núcleo familiar de Jacó. Quando começa a história de José, a gente vai notando sinais de como funcionava a família de José, como é que era feita as coisas, como é que aquele episódio de Adinai e toda a história de Jacó vinha trazendo, repercutindo com gravidade terrível na vida deles. E é isso que nós vamos ver hoje, o que aconteceu. A conduta dos filhos de Jacó. Como é que eram esses filhos de Jacó depois daquele episódio? A gente não se esquece que foram 2 que foram lá e mataram todo mundo, mas depois reuniu-se todos, porque a Bíblia diz assim: os filhos de Jacó foram lá e saquearam e escravizaram todo aquele povo que ficaram vivos, as mulheres e as crianças. Em Gênesis 37, 1 e 2 diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Os filhos de Bila e de Zilpa eram os filhos das concubinas. Não eram os filhos da Lia e nem da Rebeca, da Raquel, mas eram os filhos das concubinas. Antes de falar sobre José, vamos dar uma olhada na família de Jacó e suas relações. A primeira coisa que nós observamos é que podemos notar que a maioria dos pais das 12 tribos tinham uma conduta questionável. Eles não eram flor que se cheira, eles não conheciam o Deus de Jacó. Os conflitos na cama de Jacó eram tantos, nos relacionamentos com as mulheres dele, eram tantos os conflitos, que é como se a fé dele não conseguiu alcançar nenhum dos filhos deles até agora. Nem das concubinas, nem das filhas, dos filhos da Lia. A gente observa aqui que a conduta deles, o caráter deles, a forma deles conduzirem as coisas, era uma forma completamente natural, completamente humana. E depois passou para ser diabólica mesmo. Podemos notar, certamente que a poligamia aliada ao ciúme e à maldade foram os responsáveis por boa parte disso. O fato de Jacó ser polígamo, o leito dele, a vida íntima dele, deixou de ser íntima. Ele não tinha preservação, ele não era preservado em nada, nem na intimidade dele.
porque as mulheres disputavam para dormir com ele. Nós vimos isso na casa das mandrágoras. E isso trazia para Jacó uma dificuldade muito grande de implantar conceitos, de apaziguar, de acolher, de abraçar os filhos dele. E a gente nota isso com os ciúmes que os filhos tinham dos filhos da Raquel. Eles tinham muitos ciúmes de José e tinham uma divisão clara nos filhos de quem com quem. Aqui na África ainda se usa muito a poligamia, e nós estamos evangelizando um moço que ele teve 2 mulheres, e teve 12 filhos, 14 filhos com essas 2 mulheres. Mas a gente nota claramente que os filhos são diferentes. Os filhos de uma mulher é uma coisa e de outra é outra. Então, o Jacó, na verdade, tendo uma mulher só, 1 filho, 2, 3 filhos, a gente tem dificuldade de lidar com o caráter deles, com a personalidade deles, com os princípios que eles adquirem, exigem que a gente, nos dias de hoje, o siga. Imagine só Jacó com 12 e várias mulheres, cada uma disputando alguma coisa, um pedacinho dele. Então, foi um ambiente de muito ciúme, de muita disputa, de muita insegurança, de muita instabilidade. E essa instabilidade, isso tudo culminou no caso da Diná, não no caso dela em si, também no caso dela em si, e nas consequências do caso dela. E os irmãos dela agiram de uma maneira que deixou uma mancha de sangue na história do chamado de Jacó. E isso tudo ocasionado por essa, a gente traduz pela poligamia e o ciúme e a maldade que existia no seio familiar de Jacó. Nós vamos ver um pouquinho dessa maldade. Nos acontecimentos, para solucionar a situação de Diná, Jacó perdeu a autoridade e a confiança sobre seus filhos. Ele desistiu de confiar nos filhos dele. Ele perdeu o governo da sua casa, até na presença de Deus. Ele se sentiu fraco, impotente. É como o pai que o filho vai para as drogas nos dias de hoje, que uma filha vai para... Eu estava vendo um documentário de uma menina na Inglaterra que ela era a primeira da sala, fez faculdade na área de computação, sendo a primeira. E na aula de computação, ela conheceu um africano, que é da tribo Maasai, casou com ele e foi morar numa aldeia, em que o conceito da aldeia é ter cabritos e cabras. O rico é aquele que tem maior quantidade de cabritos. Então, é para ver os pais, quando um filho, hoje em dia, os filhos, a gente tem essa decepção, mas desmorona as nossas expectativas com os nossos filhos, a gente fica perdido também. E isso aconteceu com Jacó. Olha esse modelo de família que nós temos hoje. Quantas decepções, quantos desmoronamentos dos nossos sonhos para os nossos filhos, dos nossos alvos, das nossas... Nós lutamos, nós trabalhamos para fazer uma economia para o filho estudar, e quando a gente vê, ele tá na faculdade, está pegando aquilo para tomar drogas. Ele não vai mais na faculdade. Ele vai lá e faz a matrícula e os pais pagam a faculdade o ano inteiro, e depois de 4, 5 anos o filho não está formado. Tem esses casos na família.
O filho não está formado. Os pais vão ver, ele vai, faz a matrícula, pega uma autorização, se vai fazer estágio numa academia e não sai da academia, faz educação física. Perdeu o curso todo e os pais pagaram o curso. Isso é uma decepção muito grande. Foi assim que Jacó se sentiu. Ele ficou desmoronado, desorientado, ele perdeu o governo, perdeu a autoridade, ele já tinha um leito conflituoso, aí filhos conflituosos, filhos fazendo coisas na terra que não era dele, coisas terríveis nessa terra, assassinando, exterminando etnias. Embora Deus tenha executado. Letra D. Jacó se mostra enfraquecido como líder da família e encontra um parceiro jovem, dinâmico e de bom caráter. José. Como é que vamos fazer isso? Vamos usar o José. Olha, José, eu não posso mais ir ao campo, eu não dou conta mais de ir ao campo, mas você vai e veja o que os seus irmãos estão fazendo. E veja o que os seus irmãos estão programando. Estão planejando. E traga para mim o relatório do que está acontecendo no campo. Ele perdeu a confiança nos filhos e passou a usar o José como olheiro, digamos assim. Isso é um termo bem atual, bem vulgar também, porque o olheiro é tido para boca de fumo, aquele que fica olhando se a polícia, quem está entrando no local, quem está chegando, olhando se a polícia vem, com quem vem, e para dar o relatório para os donos da boca. Mas o José, ele fazia isso com esse papel, ele dava o relatório da má fama dos irmãos dele para o pai dele. Aqui na África, na linguagem baulé, a pessoa que dá relatórios, que conta a vida dos outros, que nós chamamos fofoqueiro. Aí, lá nessa etnia, eles chamam papatô. E esse papel José executava. Embora Deus tenha executado seus propósitos através de Israel como uma nação escolhida, a maioria deles nunca conheceram pessoalmente a Deus. Deus, ele executou o seu propósito, mas os filhos de Jacó, a maioria deles, os patriarcas, nunca conheceram a Deus pessoalmente, tiveram intimidade com Deus. E nós vamos caminhando aqui porque ainda tem muita coisa. José, membro de uma família conturbada. José desempenha um papel importantíssimo para Jacó. As informações trazidas por José, de uma certa maneira, o mantinha informado do que os seus filhos estavam fazendo e até planejando. Era um papel confortável, mas só que esse papel de trazer informações dos seus irmãos também estava trazendo prejuízo para José. Os pais das 12 tribos tinham uma conduta questionável. A poligamia aliada ao ciúme e à maldade. E o histórico da conduta de Jacó, Rebeca, Labão, Raquel, Lia e os outros membros que permeavam as decisões da família. Existia aí já uma terceira, quarta geração, já estava chegando aos netos de Jacó, dessa mistura do meu jeito, da minha forma de fazer, com golpes, com traições, com pequenas, com rixas, com disputas, com ciúme, com preferidos, com privilegiados, no seio da família.
Isso é o jeito da Rebeca, isso é o jeitinho Rebeca, Labão, Raquel e Jacó e Lia. Era a forma que eles resolviam. O desempenho das funções dadas por seu pai estavam influenciando negativamente o caráter de José. Nós não podemos esquecer que José estava sendo influenciado pelo pai dele a ter uma conduta de caguete, de não ter reservas, de não preservar, não guardar segredos. Ele estava sendo contaminado num ambiente de favoritivismo criado por seu pai. Ele era o favorito do pai, que o pai amava, que o pai protegia, que o pai apoiava, que o pai acolhia, e o mal o estava contaminando. O pai estava perdendo a visão da educação de José por causa do mau comportamento dos outros filhos, ou, digamos, do mau comportamento dele no passado, do próprio pai, porque a gente vê nos filhos de Jacó a repetição do comportamento de Jacó, resolver as coisas, e da mãe dele, resolver as coisas na força do seu próprio braço. E o que culminou essa história toda de ciúme, dessa família conturbada, foi que José foi vendido. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Isso está em Gênesis 37, 12 e 14. Irmãos, tem muitos detalhes que nós não trabalhamos. Por quê? Porque muitos pregadores, muitos pastores, têm muitas pregações sobre os aspectos diferentes daquele que nós estamos tratando. Nós não estamos invalidando nada do que a Bíblia diz. Estamos fazendo uma abordagem diferente. Uma abordagem para poder saber como é que a gente vai lidar com as nossas famílias. Como é que eu vou orar pela minha família? Como é que eu posso sarar a minha família? O que aconteceu que essa família mudou? Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. Irmãos, Jacó estava acampado onde é Jerusalém hoje, tá? Hebrom. E os filhos dele estavam a uma distância mais ou menos, Siquém era uma distância mais ou menos de 40 quilômetros. E José foi encontrá-los a uma distância de 80 quilômetros. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. De Dotã até Hebrom eram mais ou menos 80 quilômetros. E viram-no de longe. E antes que chegasse a eles conspiraram contra ele para o matarem. Irmãos, o ciúme desses irmãos, o desejo deles de não ver o projeto de Deus, do inferno mesmo, de não ver o projeto de Deus ser cumprido, foi tão grande, foi tão... esses irmãos com aquela situação instável da casa deles, foi gerado neles um ódio de morte.
Mas não era um ódio de irmão, era um ódio do inferno contra o que Deus queria fazer na vida de José. Porque a Bíblia relata que eles tiveram ciúme dos sonhos de José. Mas existia por baixo disso todo um processo, todo um clima, todo um mover, toda uma dinâmica da família, para eles não aceitarem. Eles realmente não gostavam de José, porque José falava para o pai dele as coisas, e causava-se mais ódios, mais intrigas, e causava mais confusão, porque se o pai fosse chamar a atenção deles, tinha mais disputa, mais discussão dentro de casa. E o José era o pivô disso. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: um afero comeu, e veremos que será dos sonhos, dos seus sonhos. Olha aí, gente, a revolta deles chegaram ao ponto da revolta que tiveram quando ficaram sabendo da Diná. Para eles aí, matar era a coisa mais simples, eles já tinham exterminado toda uma etnia. Então, tanto fazia aquela etnia, quanto fazia o irmão deles, era a mesma coisa. Essa era a constituição da família que Jacó tinha perdido o controle. Nota-se claramente que eles não conheciam a Deus, que nos dá sonhos. Eles não conheciam o Deus que levava Jacó a sonhar. Não conhecia os projetos de Deus, não aceitava os projetos de Deus para a família deles. Deus tinha um propósito para a vida dele, e a solução foi afastá-lo do protecionismo do pai. Deus, a única forma que ele encontrou para poder trabalhar na vida de Jacó é usar todo aquele clima da casa, todo o mecanismo da família de Jacó para executar o plano dele. Inicia-se o processo de Deus para purificar a vida de José e de Jacó também, e torná-lo útil para a obra de continuidade das promessas na vida dos patriarcas das tribos de Israel. Então, Deus pegou aquela situação toda, estava um caos total. Todas as vezes, irmãos, que eu estudo a palavra de Deus, assim, que eu mergulho, que chego a essas conclusões, eu vejo o tamanho da graça de Deus. Porque isso era a primeira família que ele tinha o projeto para vir o filho dele. E a família estava apresentando todos esses sintomas contrários àquilo que o filho dele ia fazer. Isso é graça. Deus tirar José do meio do seio da família dele foi uma graça de Deus. Foi o Espírito da graça de Deus que foi lá, aproveitou toda aquela animosidade, toda aquela situação e trouxe José para uma situação de provas. José aí começou a ser purificado. Irmãos, as provas são para purificar o nosso caráter. As provas não são para nos matar. As provas de Deus é para nos melhorar. Eu aprendi uma coisa com Deus muito simples para poder ser aprovada nas provas. Porque isso aqui eu vou abrir um parêntese para falar isso. Porque Deus não acusa ninguém. Deus não dá sinais nenhum de acusação.
E quando ele, para nos advertir, nos corrigir, nós podemos interpretar a correção dele ou o ensino dele como acusação, ele se cala, ele não fala nada. Aí está o silêncio de Deus. É porque aquilo que ele está trabalhando, se ele falar, nós vamos interpretar como acusação. Podemos correr esse risco. E para não correr nenhum risco, ele se cala. Então, eu aprendi a fazer uma oração para Deus. Eu comecei a virar para ele e dizer assim: Pai, eu não quero mais briga contigo. Eu não quero mais lutar contigo. Então, vamos fazer o seguinte: você me fala o que você quer. Tu me falas o que tu queres de mim. O que é que tu queres que eu te entregue? O que é que tu queres que eu abra mão? O que é que tu queres trabalhar? O que é que tu queres transformar na minha vida? Que eu te entrego. Eu vou te entregar. Porque aí a gente fica em paz um com o outro. Nós não temos mais briga, mais confusão, mais disputa entre nós dois. Porque eu cansei. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, as minhas lutas têm tempo muito curto. Elas não têm tempos assim muito demorados, porque assim que eu percebo que eu estou numa prova, então eu já oro a Deus e pergunto a Ele o que Ele quer. Aí cessa a luta com Ele, porque prova a gente luta contra o inimigo. Mas quando a gente resiste à vontade de Deus, aí é luta contra Deus. Para não resistir à vontade de Deus, eu pergunto a ele o que ele quer. E essa questão dele não te interpretar como acusação, eu digo para ele. Eu digo, olha, você pode me dizer tudo o que você quiser, porque eu vou levar como ensinamento. Eu vou ser ensinada por ti, eu vou ser instruída por ti. Eu não vou interpretar como acusação. Pode me falar que eu não vou interpretar como acusação. Aí cessou o silêncio de Deus na minha vida. Amém? Vamos voltar para o nosso estudo. Em Gênesis 37, 25 e 28, depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas, olha aqui, irmãos, a Sara, a obra da Sara visitando os descendentes de Abraão. Ismaelitas vinha de Gileade e os seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra e iam levá-los a Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendemo-lo a esses ismaelitas. Ismaelitas eram os descendentes de Ismael, o filho que Abraão teve com a egípcia, a escrava egípcia. E não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram, portanto, passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Notemos nesse texto o ápice do caráter dos irmãos de José: matar, mentir, enganar, negociar com a vida, usurpar a liberdade do seu próprio sangue. Isso aí era o caráter deles. Nós sabemos nos estudos passados que foi o que Jacó fez durante a sua vida.
e a Labão fez, que Raquel fez, que Rebeca fez. E os filhos de Jacó na terceira geração, porque Abraão, nesse caso aí, foi Isaac, a primeira geração, Isaac e Rebeca, segunda geração, Jacó, terceira geração, os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, a terceira geração, acrescentaram algo mais: matar. O desejo de tirar a vida das pessoas. Eles acrescentaram mais esse ingrediente nas maldições na vida de Jacó. Deus usou o estilo de vida daquela família para salvar seu projeto. O estilo de vida era esse: era ciúmes, era disputa, era contendas, era enganar, era mentir, era negociar, fazer negócio, resolver na força do braço. E Deus usou tudo isso no momento certo, orientou-os. Não mata, não. Vende ele. É um preço melhor. E aí a gente olha lá Jesus sendo vendido por Judas, também numa mesma condição de traição, de matar, de mentira, de engano. A nova vida de José. Gênesis 37, 36. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. E José, nesse momento, quando ele foi vendido para Potifar, olha só o que mudou na vida dele. Ele deixou de ser o filho querido do papai para ser o filho vendido. Ele deixou de ser livre para ser escravo. Ele deixou dos favores do pai para trabalho forçados. Mas Deus o abençoava em tudo. E foi nessa de condição de vendido, de escravo, de traído, de vendido, traído, enganado, sabe? Usurpado os direitos dele. Tudo isso, toda essa semente que foi semeada no seio da família de Jacó, pelo próprio Jacó, ele agora está vivendo na pele dele, na vida dele, e ele precisa combater isso. E ele vai ser provado para combater. Nós não vamos falar todos os aspectos das provações de José. Nós vamos fazer um resumo aqui, porque são muitas coisas. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. A única interdição que ele tinha era a mulher, no versículo seguinte. E ele não aceitou. José foi provado em várias áreas de sua vida. Ele trazia relatórios de seus irmãos a seu pai. Agora, a mulher de Potifar faz relatórios dele a seu marido. Porque mesmo como escravo e Deus abençoando ele, ele teve uma posição de bem, uma posição boa. Mas Deus, mais uma vez, o caráter dele de filhinho, de protegido do pai dele, ainda não tinha sido trabalhado. E Deus usou de mais uma situação difícil. Ele não caiu na tentação, mas foi provado pela tentação. Ele recebeu a consequência do engano, da mentira e da falsidade daquela mulher. Ela mentiu, enganou, ela planejou destruí-lo, porque ela dispensou todos os empregados e ficou sozinha com ele dentro de casa.
nem se parece com Jacó sozinho oferecendo um prato de lentilha para o irmão dele, ou então oferecendo um prato da comida que o pai dele mais gostava. Nem se parece com Labão fazendo a troca do salário de de Jacó infinitamente. Então, as estratégias são as mesmas, visitando até os escolhidos de Deus. E José ainda, ele aprendeu a administrar bens de outrens sem se deixar corromper. Ele administrava a vida dos irmãos e trazia o relatório para o pai. Agora ele tem que administrar como escravo, não pode sair da mão dele nenhuma agulha, pode ser desviado, porque senão ele perdia o pouco de liberdade que ele tinha. Não ceder às tentações sexuais, ele foi tentado nisso também, ele foi tentado em ter muito na mão e não passar de um escravo. Ele foi tentado em não ceder às tentações sexuais, ele foi provado. Nessas provas dele, ela aprendeu a governar, ele amadureceu. Mesmo na prisão, o caráter dele foi mudado. Deus usou toda a nova situação na vida de José para diminuir os efeitos do jeitinho de fazer da família de Rebeca na promessa feita a Abraão. Até esse momento, o jeitinho da família da Rebeca estava reinando na família de Jacó. Ele estava comandando. E aí, em José, Deus decidiu dar um basta. E José pagou preço muito alto para poder ele vencer as provas que foram colocadas diante dele, para que Jacó tivesse vitória. Somente com a vitória de José que o sofrimento de Israel acabou. Só Israel retomou em José a autoridade sobre sua família. Porque com a questão, quando Israel voltou para o Egito, chegou no Egito, que houve aquela festa, os irmãos de José foram provados, que reconheceram José, quando eles foram salvos, quando eles foram acolhidos pelo Egito, e José naquela posição especial, nós vamos ver os irmãos dele, quando José morreu, eles com medo de José se vingar deles. Então, a gente vê que foi um choque na vida deles. Quem que morreu? Jacó. Jacó morreu. Não, você falou José. Perdão. É tanto Jô, que a gente acaba se perdendo. José não, Jacó morreu. Retomou e aconteceu isso. Jacó, ele restaurou a autoridade sobre a família. Ele voltou a dar ordens na família. Ele voltou a administrar a família através de José. E vemos claramente essa autoridade restaurada no momento que Israel distribui as bênçãos em nome e distribui e abençoa em nome do Senhor Todo-Poderoso a vida deles. Todos se submeteram à autoridade de Jacó. Então, o processo de José, eu percebi assim que todo o processo dele foi para restaurar o comando de Israel, da família, restaurar a família para Deus, fazer com que a família voltasse para Deus. Todo o processo que ele passou.
Então, essa glorificação que Deus deu à vida de José foi para que o projeto dele voltasse ao processo de santificação, ao processo que Deus tinha determinado para ele. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e nos proteger, já. Porque nós chegamos aqui à conclusão hoje de todo o processo, como Deus faz para restaurar um processo destruidor nas nossas famílias. Ele vai chamar um, ele vai ungir um, ele vai separar um, ele vai erguer um, e se os pais não apoiarem esse um, a família vai ficar destruída. Então, nós temos que prestar muita atenção naqueles que Deus tem chamado no nosso meio, e apoiá-los, e ajudá-los, e orar por eles, e abraçá-los, e socorrê-los, porque a função deles é restaurar aquilo que foi perdido na nossa família. É restaurar as consequências dos erros dos nossos antepassados. São essas pessoas que vão colhendo, vão trazendo a família para Deus, vão abrindo as portas da graça de Deus, na obediência dela, porque na obediência de José, a graça de Deus voltou para toda a família de Jacó. E que Deus possa nos abençoar e nos guardar e nos conservar firmes, abençoando os nossos filhos e dando os nossos filhos para fazer a vontade de Deus. Amém? Podem abrir os microfones para falar e comentar. Bom dia. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Alvânia, oh, que linda, que coisa boa. Pode falar. Realmente é uma coisa assim muito o que nós fazemos na nossa família, né? Porque do jeito que criamos os nossos filhos, eles vivem. E eu fiquei assim abismada de nunca ter visto desse jeito como que nós trazemos maldição para nossos próprios filhos, né? Em termos de divisão, do preferencial de dar mais para um do que para o outro, né? Misericórdia, me come com o teu sangue. Porque acaba que nós agradamos, mas aqueles que também nos agradam, né? Que fica assim, que faz o que você gosta, que compra o que você gosta, que te dá mais atenção, e tem filhos assim. E nós, assim, pai, não podemos fazer isso, né? Pois é, uma bênção, glória a Deus. Que Deus abençoe, podem falar. Esse fechamento hoje, para mim, aí foi brilhante, viu? Porque no início eu estava pensando aqui, né? Olhando quantas pessoas presentes na live e pensando assim no tamanho da família que nós temos e imaginando que conteúdo riquíssimo, grande parte da família não estaria aqui participando presencialmente, né? E agora esse final aí, com o desfecho sobre José, onde Deus escolhe um para levar até os demais, a gente entende o porquê que tem poucos aqui. Então, cada um dos que estão aqui são os Josés escolhidos para levar essa mensagem para os demais que estão em outros afazeres nesse momento. Muito riquíssimo esse conteúdo de hoje. Os estudos ainda não terminaram, viu? Ainda tem coisas para vir ainda que... E quando o Senhor for entregando para a gente, esse é o 12º, né, Marta?
É o 12º. Quer dizer que ainda tem 9 domingos para a gente estudar. E a minha tendência, eu vou dizer para você, nas primeiras semanas, foi de pegar tudo que já conheço de maldições, livros já editados, já falados, já escritos, e fazer resumos e aplicar. Aí o Senhor diz: não, 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 de jeito nenhum. Você vai fazer como eu quero. Aí eu fiquei bloqueada nas primeiras semanas. Eu ficava brigando, discutindo com Deus. E o apóstolo João dizendo: você tem que falar isso, você tem que falar aquilo. Chegou um ponto que eu falei: olha, meu bem, ou eu obedeço você ou Deus, porque os dois estão sem jeito. Aí ele sossegou. Então, eu creio que esse é realmente o caminho que Deus escolheu para falar de verdades tão profundas na palavra dele. Podem continuar. Porque a palavra de Deus, ela não... E os projetos dele, tudo aquilo que ele sempre teve, a gente vive até hoje. E muitas pessoas, elas não acreditam nisso. Elas falam que é passado, isso não se aplica à minha realidade. Mas por quê? Porque elas estão tão com os olhos no mundo, com as mudanças do mundo, que elas não veem que a palavra de Deus permanece a mesma. O sentido de Deus nas nossas vidas permanece o mesmo. E não é Deus que tem que mudar, é a gente que tem que se colocar na posição e aceitar tudo isso. É a gente que tem que reverenciar e mudar, e ele está aqui mesmo, né? Falando, como sempre falou antes, como está falando agora, e a gente tem mesmo que mudar, a gente tem que continuar, né? Assim, crescimento. Ele está trazendo a gente, né? Os Josés ainda, né? Essas pessoas que escolhidas, porque ele tem escolhidos até a vinda dele, porque assim ele vai levantar pessoas até a vinda dele. Então ele precisa desses pilares. Então ele trabalha sempre em nossas vidas e nós temos que reconhecer isso, que Deus ele é misericordioso, ele está aqui para salvar. E quanto mais famílias se renderem a ele, se renderem ao ensinamento da palavra dele, mais e mais pessoas serão salvas, né? Então, assim, eu creio, né, que esse estudo, eu sempre falo, né, Deus tem a palavra dele, mas ele tem sempre algo especial, assim, para ministrar para cada um, para cada coração, para cada pessoa. E eu tenho certeza que ele está ministrando em nossos corações. E ele está retomando um projeto original dele. Ele não desiste da gente, ele não desiste do povo dele, ele não desiste de ninguém. E ele está fazendo isso, está fazendo. E que está alcançando muitas pessoas, está alcançando muitas casas, muitas famílias. Eu tenho certeza que muita gente está mudando, vai mudar muito o ritmo da sua casa, o ritmo de como passar para os filhos, né? De como pensar sobre aqueles que muitas vezes parecem ser os rebeldes da família, mas às vezes são os escolhidos de Deus. Então, assim, é um novo olhar, um novo pensamento, mas sempre ali dentro de Deus, da essência dele. E eu digo muito ao Senhor por essa graça de estar aqui participando de tudo isso. Para mim está sendo inédito, eu estou amando. Glória a Deus. Pastora Glória. Ô, Glória. Glória a Deus, Pai do Senhor a todos. A paz do Senhor.
Que bom vermos assim a forma de Deus trabalhar. Eu sou igual o Edinaldo, eu fico preocupada às vezes com os números, né? E Deus sempre me dá uma chamadinha também, viu, meu Edinaldo? Deus, ele... É, Jesus. Porque, na verdade, nem todas as pessoas têm a capacidade de colocar em prática as coisas, né? Então, e são poucos que realmente conseguem captar e praticar, e Deus precisa disso nesse momento, né? Então, o estudo está assim tremendo, muito abençoado. Que o Senhor nos capacite cada um para que a gente leve realmente, passe realmente para a igreja, para a nossa família e onde quer que nós formos, que essa palavra poderosa possa penetrar em nossas vidas. E tem sido um diferencial, Maria. Realmente o estudo ele é totalmente diferente assim, do que nós estamos acostumados. Porque quando se fala de quebra de maldição, existe sempre uma tabelinha, como eu diria, um programa já pronto, né? Faz isso, isso e isso. A forma é uma fórmula, já existe uma fórmula. E, no entanto, a fórmula que Deus te deu, ela é inédita mesmo. E pode ter certeza que seremos, assim, muito abençoados com isso, e você vai ter a oportunidade de abençoar inúmeras outras pessoas também. Você está guardando esse material, né? O principal, né? Toda, tudo em transparência. Você continua digitando? Eu ainda não consegui, menina. Não estou trabalhando, mas eu vou digitar sim. Digita porque a gente pode até fazer um livro disso, uma apostila. Pois é. Manda as transparências para o meu e-mail. Tá, deixa a gente terminar essa sequência. Está faltando mais 9. Fala, Marta. Eu só quero... Não, mas vai mandando aos poucos. É porque quando começou também, estava preocupada com números. Aí o Senhor ministrou no meu coração. Por uma vida, por essa vida é necessário. Eu até já contei com a apóstola isso. E eu falei, então está tudo nas minhas mãos. E realmente está sendo assim, confortante, né? Porque o Senhor ele tem feito a obra, porque a obra é dele, ele que alcança, né? E realmente, a gente só tem que obedecer. Eu vou pedir o apóstolo João para orar, para terminar, e depois eu quero conversar com vocês todos. Não saiam daí, não, tá? E eu vou parar de gravar. Oi. Maria. Oi. Eu tenho reunião agora, eclesiástica, lá no Gama. Tá, só um segundinho. Só um minuto e eu falo o que eu preciso falar. Pode orar, apóstolo. Tá. Senhor Deus, bondoso e eterno, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado pela tua revelação, obrigado pelo teu amor. E continua, Senhor, a santificar a vida de cada um. Em nome de Jesus. Que esse estudo não seja, Senhor, para ouvir hoje e esquecer, mas seja para estar guardado no coração das pessoas, de todos aqueles que te amam, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.